Turma, nós já vamos iniciar. Boa noite para quem eu não comentei ainda. Já está apresentada aí a nossa última tela da última aula, desse arquivo de contextualização que eu estou usando para falar um pouco sobre a história inicial da SCA e apresentar, né, o início da metodologia e uma ideia geral da metodologia hoje praticada internacionalmente, para depois detalhar as questões do protocolo, né, que nós usamos. E o que está projetado na tela aí, para vocês analisarem, é o formulário que é utilizado para a avaliação sensorial dos cafés quando se utiliza o protocolo apresentado pela SCA, né? Então, aqui em cima, ainda está SCA com dois As, né? Mas o protocolo é o mesmo. Então, é um protocolo que já sendo já é utilizado já há mais de 10 anos, né? E ele segue, é um formulário, desculpa, é um formulário que já vem sendo utilizado há mais de 10 anos, e ele segue a lógica de um protocolo. Tá? Nós vamos conversar mais detalhadamente sobre esse protocolo a partir da próxima aula, e hoje vai ser uma conversa bem superficial a respeito desse formulário. Então, em linhas gerais, né, aqui é a identificação de quem está fazendo a avaliação, a data, né, que está acontecendo a avaliação, e aqui uma escala de qualidade. A pontuação, vocês vão observar aqui, ela tem variação de 0,25. Começa em 6 e termina em 10. Para os atributos fragrância, sabor, finalização, acidez, corpo, balanço e nota geral. Tá? Então, existe uma escala para esses atributos que varia de 6, 6,25, 6,5, 6,75, 7 até 10, tá? Por essa escalinha aqui. Tá? Então, o avaliador, ele vai fazendo a quantificação do café atributo por atributo. E essa que é a questão interessante, né? Aqui é feita a marcação da amostra, é determinado aqui, informada a questão do ponto de torra, e feita a avaliação fragrância e aroma, a primeira fragrância, que é a avaliação do café seco, do pó, aqui a avaliação do aroma, que é feita após a infusão, avaliação de sabor, avaliação de finalização, isso aí eu vou detalhar tudo com vocês. Avaliação de acidez, que é feita a pontuação e a marcação de intensidade, avaliação de corpo, que é a pontuação e marcação de intensidade, a nota de balanço, nota de uniformidade, que marca o que está desuniforme, né? Marca as xícaras uniformes e não marca as desuniformes, desculpa, falei invertido. Aqui, xícara limpa, marca aquelas xícaras que não têm defeito, e deixa de marcar as que são defeituosas, as que são doces e que não são doces, que representam, mesmo que seja o mínimo de doçura, uma nota geral, que é a critério do avaliador, e aqui um quesito de avaliação que para a subtração de nota, que é o único que é feito. O total dos 10, o total aqui, que é a soma dos 10 atributos que eu citei, somados, aqui o resultado dessa operação de quantidade de xícaras com defeito mais vezes, né, o tipo de defeito, o defeito leve ou forte, e aqui o resultado total final, que é o total da soma dos atributos, mais menos, né, esse resultado aqui, que é a subtração. E aqui a pontuação final do café. Não se preocupem que isso aqui eu vou detalhar com vocês de maneira mais aprofundada. Só para vocês terem uma ideia da complexidade que é esse formulário
porque os slides que seguem na aula de hoje, eu preciso disso para que vocês possam compreender aonde eu quero chegar quando eu falo de escala. Esse formulário, ele tem aí 3 amostras por ficha, né? Então, nós conseguimos fazer a avaliação por ficha para 3 formulários, e a recomendação é que a gente trabalhe com, no máximo, 10 amostras por rodada, tá? Pense o seguinte, 10 amostras por rodada, nós vamos fazer 3 sessões em cada amostra, tá? Então, quando a gente começa na primeira, nós vamos rodar essas 10 amostras, para depois começar a chegar na última, e chegar novamente na primeira amostra para começar a segunda sessão de prova. Se forem muitas amostras, a gente perde o time. Então, não pode ser uma quantidade muito grande de amostras por rodada. Tá? Então, o ideal é trabalhar em torno de 10 amostras. Só para resumir isso tudo que eu falei para vocês, né? São, no total, 11 espaços para atribuição de notas, e aqui eles estão enumerados, né? Aroma, esse primeiro, fragrância, aroma. Sabor, finalização, acidez, corpo e equilíbrio. Depois, uniformidade, xícara limpa e doçura, que o critério para a pontuação ele é um pouco diferente dos anteriores, que os anteriores a nota varia de 6 a 10. Aqui vocês podem observar até que o jeitão do mecanismo de pontuação é diferente, a marcação de xícaras, né? São 5 xícaras por amostra, cada xícara vale 2 pontos, então isso aqui a soma vai até 10, e mais a nota geral. E a pontuação final, como eu disse, é o resultado da subtração da pontuação total, que é o somatório de todos esses atributos, menos a pontuação obtida por defeitos, quando houver a presença de defeitos. E todo esse trabalho, ele vai gerar um laudo, ele gera algo nesse sentido. Então, aqui tem um exemplo de um laudo que foi feito no primeiro concurso de qualidade de café em Cabo Verde, nós fizemos em 2014. Foi um trabalho feito aqui no Instituto, né? Até então era um projeto de extensão chamado Projeto Soma, que virou a empresa Soma Júnior, e hoje opera já a empresa Soma Júnior, um trabalho em parceria com a Associação de Produtores de Café Especial de Cabo Verde. Esse aqui é um laudo do concurso de qualidade de um produtor, amigo meu, chamado Mário César Figueiredo. Ele produziu um café de 84,83 pontos. E o que é a questão? Por que eu trago esse exemplo? Por que eu trago esse laudo? Para exemplificar para vocês, para demonstrar para vocês, por que a SCA, ou por que a utilização dessa metodologia é algo tão rico, é algo tão interessante. Tá? Observem, eu quero que vocês façam mentalmente, que vocês relembrem aquilo que nós conversamos lá na aula de classificação sensorial de café pela instrução normativa número 8 da COB. Tá? Percebam o seguinte, pela metodologia internacional proposta pela SCA, eu fiz um primeiro destaque. Observem aqui. Eu destaquei esse quadrinho aqui, onde cada atributo desse formulário gerou uma pontuação. A pontuação está aqui. Existe uma nota de referência. Um café, para ser chamado de café especial, a pontuação dele tem que ser acima de 80 pontos. 80 pontos ou mais. Pelo protocolo apresentado pelo SCA, um café, para ser chamado de café especial, a soma dos atributos tem que ser 80 pontos ou mais. Esse café tem que ser uniforme, não pode apresentar defeitos. Isso com relação à sensorial. Existem outras características a serem avaliadas, com relação à classificação física,
com relação à umidade e com relação à presença de grãos Quakers, que são grãos imaturos no café torrado. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, em outra aula. Mas em termos sensoriais, o café tem que ter 80 pontos, no mínimo, xícaras iguais, a nota de uniformidade tem que ser 10, xícara limpa tem que ser 10, e nota de doçura tem que ser 10. Ou seja, xícaras uniformes, sem defeito e doce. É isso que está dizendo para nós essa nota. Para que ele tenha 80 pontos, tendo 10 para doçura, 10 para xícara limpa, 10 para uniformidade, 80 menos 30, 50. 50 pontos distribuídos em um atributo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos uma distribuição matemática de 7,14 pontos por atributo. Vocês estão entendendo que é uma questão matemática? Eu falei para vocês, se nós pegarmos aqui o protocolo ele vai aqui, ó, 6, 6,25, 6,50, 6,75. Depois pula para 7, 7,25, 7,50, 7,75. Não tem 7,14. Eu estou falando de distribuição matemática. Para ele ter 80 pontos. Então é só número. Ou seja, se nós quisermos ranquear cafés, a SCA permite que a gente faça isso. E os concursos de qualidade, eles são feitos com base nessa matemática de pontos, nessa somatória de pontos. E aí, qual foi a pontuação obtida pelo café do Mário César Figueiredo? Para que um café seja especial, ele tem que ter 80 pontos. Isso está claro para todos, está? Ou alguém tem alguma dúvida e quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Eu não consegui compreender muito bem a referência lá do 7,14. Como que é distribuído lá, o senhor falou que é 80 lá e tal. Como que é distribuído? Matemática. Para que ele seja especial, 80 pontos, certo? Ou mais. Você está com a calculadora aí, Eduardo? Oh, sim, está aqui na mão. Beleza. Para que ele seja especial, 80 pontos. Isso está claro? No mínimo. Sim. Só que além dele ter 80 pontos, para que ele seja chamado de especial, ele tem que ser um café uniforme. As xícaras não podem oscilar. Uma ter mais intensidade que a outra. Elas têm que ser iguais. Então a nota de uniformidade tem que ser 10. Esse café não pode ter defeito. Ele não pode ter um sabor estranho. Aqueles mesmos sabores que eu falei na cobre. Se ele não pode ter defeito, as xícaras têm que ser limpas. Se ele tem todas as xícaras limpas, a nota tem que ser 10. E ele tem que ser doce. Ele não pode ser um café sem doçura. Porque um café sem doçura não é um café especial. Então, utilizando esse protocolo, se ele é uniforme, cada xícara recebe 2 pontos, 10. Se ele é limpo, cada xícara recebe 2 pontos, 10. Se ele é doce, cada xícara recebe 2 pontos, 10. Então, nós temos o seguinte. Especial 80, 10, 10, 10, 30. Ele já tem 30 pontos aí. Até aí, você entendeu? Sim. Beleza. Então, sobra 50 pontos para ser distribuído em 7 atributos. Nesse 7 aqui, ó. Que são esses 7 aqui, ó. Fragrância, sabor, finalização. Se ele tem que ter 80 pontos aqui, e aqui tem 10, 10 e 10, os 50 pontos têm que ser distribuídos em geral, balanço, corpo, acidez, finalização, sabor e fragrância.
Isso, veja, é uma questão matemática. Só uma referência. É um planilhamento de Excel. É de onde eu fiz o gráfico. Então, se nós temos 50 pontos para ser distribuídos em 7 atributos, na sua calculadora, 50 dividido por 7 dá quanto? 7,1428. Exatamente, é de onde veio o 7,14. Entendeu? Porque se somar Entendi, esse entendi sim. 7,14, chegamos nos 80. Certo. Isso é para ter essa linhazinha de referência aqui embaixo. Ó. Linha de referência. Eu já vou chegar nisso no próximo slide. Tá? O Tá porquê bom, que eu estou obrigado. mostrando? Imagina, filho. Por que eu estou mostrando isso aqui? Estou mostrando para vocês uma coisa muito legal da SCA. A SCA permite ranqueamento, coisa que a COB não permite. A COB fala em muito doce, muito agradável. Lembra disso? O que é um café apenas mole? Café apenas mole é um café brando e agradável. O que é um café mole? É um café doce, equilibrado e agradável ao paladar. O que é um café estritamente mole? É um café muito mais agradável ao paladar do que a bebida mole. Vocês lembram disso? Essa é a descrição, é a quantificação da superioridade dos cafés estritamente mole em relação ao mole e do mole em relação a apenas mole. Não tem parâmetro. Compreenderam? A SCA não, ela permite esse distanciamento em pontos. Nós podemos pontuar o café. Isso gera número e gera um somatório. Então nós conseguimos ranquear. Só que o que é a sacada? O que é a questão? Para que ele seja especial, tem que ser acima de 80 pontos. Esse café do Mário César Figueiredo que eu estou mostrando para vocês, de fragrância e aroma, ele teve 7,88. De sabor, ele teve 7,96. Média de 5 provadores. De finalização, teve 7,71. De acidez, teve 7,58. Então, agora que soma tudo, a nota dele foi 84,83. 84,83 pontos na Sky Bebida é um café especial. Por que acima de 80 pontos? Numa tabela, numa equivalência de resultados, ou numa como que eu posso dizer? Uma aproximação de tabelas, nós falarmos assim, na escada deu 84, quase 85 pontos, o que seria na COP? Na COP seria bebida mole. Tá Zé, certo? Pois não, pode falar agora. e se, por exemplo, no valor de referência lá dá 7,14, por exemplo, e se um der abaixo desse valor e o outro der muito acima, mas a nota final for acima de 80 pontos, isso não é indiferente, não tem problema. Não. Ele tem que ser acima de 80 pontos, uniforme, sem defeito e doce. Agora veja, ele vai ser um café muito próximo dos 80 pontos, se ele apresentar esse comportamento. Você concorda? Sim. Aí ele vai estar em cima do muro, você concorda? Também. Se ele estiver em cima do muro, o provador de café vai falar que ele é especial ou que ele é. Você acha que o provador de café vai falar assim, afirmar categoricamente que ele é um café especial, sendo que ele está em cima do muro? Não, Não com vai, certeza não. não vai. Entende? Essa é a forma com que se trata um café que está em cima do muro. Ou ele é tipicamente especial, ou ele está em cima do muro. Porque o em cima do muro é incerto. É uma questão muito complicada de se lidar. Então vejamos, numa situação dessa aqui, retomando a esse exemplo
Um café de 84,83 pontos é um café bebida mole. E eu vou falar um negócio para você, gente. Esse café é 2014. Eu me lembro desse café. Frutado. Um sabor de chá de rosas. Uma delícia. Me lembro desse café. Se eu não me engano, foi o primeiro ou segundo lugar do concurso de qualidade do primeiro concurso de qualidade de Cabo Verde. E a SCA permite falar de pontos e ela permite nós falarmos também do perfil sensorial. E esse é o diferencial. Ou seja, a pontuação ela é consequência do perfil. Por que esse café tem 84 pontos? Veja, 84 pontos é porque foi somado atributo por atributo. Agora, por que esse café teve quase 8 pontos de sabor? Por que ele teve quase 8 pontos de fragrância? A descrição está aqui, ó. A metodologia, ela permite, além das questões matemáticas, ela permite nós descrevermos com maior detalhe o perfil sensorial do café. E essa é a sacada. Os dois caminhos de apresentação de um café. Não só uma descrição superficial, café agradável ao paladar, ou café muito agradável ao paladar. Não. Por que ele é especial? Ele é especial porque ele tem mais de 80 pontos. E esse cara aí teve 84 pontos. Por que ele teve 84 pontos? Porque no somatório dos 10 atributos ele apresentou 84,83 pontos. Tudo bem. Agora, por que ele apresentou essa pontuação? Veja a descrição. Na COB seria bebida mole. E na SCA? Aroma frutado com notas cítricas, melaço de cana, baunilha e leite após a infusão, depois que coloca a água. Notas de rosas e jasmim. Na hora da prova, de colocar na boca. Sabor doce, lembrando caramelo e erva doce com finalização longa de chocolate e caramelo. Acidez delicada e doce e bebida equilibrada e encorpada. É uma descrição mais detalhada, não é? Com uma descrição dessa, não dá para perceber que é um café agradável? Não dá vontade de tomar? De conhecer? Uma descrição dessa não justifica uma nota dessa? E aí vem o gráfico, para poder dar o visual da nota, do conjunto. O que o gráfico fala? O gráfico fala o seguinte: um café para ser especial, no azul aqui embaixo, ó, referência. Para ser especial, ele tem que estar acima disso. Um café para ser especial, ele tem que estar acima dessa linha. Olha só, o café do Mário César. Em todos os atributos, ele se destacou acima da referência. Então, aqui a referência, esse café especial 80 pontos, aqui é a amostra que nós estamos descrevendo ao lado. Então, esse é o laudo. A propriedade, a pontuação, a matemática e o perfil. E isso só a metodologia está possibilita. Isso ficou claro para vocês, gente?
E eu estou falando para vocês o seguinte, eu estou falando de bons cafés. Só que na metodologia SCA também é possível descrever cafés defeituosos, do mesmo jeito. É possível falar de cafés com problemas. Nós podemos pontuar café de 40 pontos, 50 pontos, sem problema algum. Tem gente que acha que SCA só trabalha com cafés acima de 80 pontos. Não, de forma alguma. A SCA trabalha com cafés 50, 40, 60. Vai depender da característica sensorial dele. Se ele vai apresentar defeito ou não. Só que, como é uma metodologia para focada em cafés especiais, esses cafés que apresentam defeito, naturalmente, são descartados. Não seguem, eles vão para o mercado comum, vão vender como café commodity. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Ninguém quer fazer pergunta alguma? Todo mundo entendeu tudo que eu falei? Zé, eu tenho um. Pode falar, Sérgio. Quando se abre 10 xícaras na mesa e as 10 apresentar atributos diferentes, cada xícara, igual café fermentado. Então, quando abre 10 xícaras, Sueli, já não é mais protocolo da Associação de Cafés Especiais. Porque o protocolo fala de 5 xícaras. E é o que nós vamos conversar na aula da semana, da nossa próxima aula. Existem, é como se fosse uma análise de laboratório para determinar, por exemplo, vocês tiveram aula de bromatologia no curso de café? Não. Vocês tiveram aula de química, por exemplo? Sim. Aula de química analítica. Isso. Na aula de química analítica, falou lá, para determinar o pH, é preciso de tantos ml de determinada solução e vai pipetando, não é assim? Uhum. Então não tem a regra, não tem a concentração da solução padrão, não tem tudo isso que tem que ser seguido. Uhum. Então, o protocolo, a metodologia internacional apresentada pela SCA também tem as suas regras. E dentro do protocolo, dentre as regras, são 5 xícaras. E se no caso fosse as 5 xícaras, Zé? Certo. E aí, qual que é o problema? Qual que seria? Conta a Olha, situação. cada xícara apresentar um atributo diferente, um aroma diferente. Pois é, aí, Sueli, esse café vai ser desuniforme. E um café desuniforme, ele não é especial. E esse é o grande problema dos cafés fermentados. Porque os cafés fermentados, eles estão oscilando, eles sempre oscilaram muito. Porque a maior parte dos produtores não seguem protocolos de fermentação. O processo de fermentação, ele deve seguir protocolos também, para que ele possa ser repetido. E essa que é a questão aqui da SCA. Veja bem, quando eu aqui no Brasil uso esse protocolo, um japonês que recebe o mesmo café faz o mesmo trabalho de preparo, faz o mesmo trabalho de torra, faz o mesmo trabalho de degustação, usando o mesmo método, nós dois estando calibrados, a chance dele chegar numa resposta semelhante é a mesma, não é? Sim. Esse que é o fundamento. Então, respondendo à sua pergunta, um café
que oscila, um café que varia, coloca na mesa 5 xícaras hoje, ele dá uma pontuação. Coloca na mesa 5 xícaras amanhã, ele dá outra pontuação, outro perfil sensorial. Varia muito de xícara a xícara. Isso aí não é café especial. Café especial ele tem que ser consistente e estável. Imagina o seguinte, um cara compra um lote de café para poder fazer na cafeteria dele. E aí ele vai fazer café expresso. Cada vez que ele faz uma xícara, a xícara sai com um sabor diferente. Uma hora sai com uma acidez muito alta, outra hora sai com acidez muito baixa, outra hora sai com muita doçura, outra hora sai com pouca doçura, uma hora sai com muito amargor. Isso não é café especial. Então precisa aprimorar muito os processos de fermentação. Muito, mas muito mesmo. Porque isso que você relata, isso é frequente. Isso é uma situação frequente. Desuniformidade em cafés fermentados. E cafés fermentados desuniformes não são especiais. Infelizmente. Por mais que as pessoas falem que cafés naturais são naturalmente desuniformes, não são. Café especial não pode ser desuniforme. Tá? Certinho, Zé. Muito obrigada. Então tem que Imagina. tomar bastante cuidado então com esse negócio de fermentação. Muito mais do que a gente pode imaginar. É porque vai dar um tiro no escuro, então. Eu dei uma palestra nesse Café uma vez, foi muito engraçado. Todo mundo na expectativa de falar de fermentação, e eu falei para eles assim, fermentação de café é a gente caminhar descalço num piso irregular, com pedra, areia, cascalho, brita, no escuro. Isso é fermentação de café. Hoje. Isso eu falei há alguns 5 anos atrás. As coisas caminharam muito. Já existem pessoas que estão fazendo trabalhos fantásticos de fermentação no Brasil, dentre elas o Pavese, no Espírito Santo. Eu cito também o Luiz Roberto, lá do Paraná. E para mim são os profissionais que hoje mais conhecem de fermentação de café no Brasil, na prática. Na prática. Porque na teoria tem muitos, mas na prática são os que, para mim, na minha humilde opinião, são os que mais conhecem. Luiz Roberto Saldanha Rodrigues e João Batista Pavés Simão. Procurem esses nomes depois e sigam. Inclusive, o Luiz Roberto está fazendo um curso, tá promovendo um curso sobre fermentação. Mas é algo, assim, extremamente complexo. Extremamente complexo. Tem muito ainda, um chão muito grande a percorrer, mas é de uma riqueza que eu não consigo estimar. É um assunto muito interessante. E que foge da minha capacidade também. Eu não sou especialista em fermentação. Tá bom? Muito obrigada, Zé. Imagina. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Zé, qual a maior pontuação que você já deu para um café ou que você já viu numa mesa de prova? Eu já pontuei um café em 92 pontos. Eu fiquei, assim, 92 pontos. Eu nunca imaginei que eu fosse pontuar um café com essa pontuação. Mas foi um café surpreendente. Um café que tinha açúcar, era açúcar muito, muito, muito doce, muito encorpado. Um sabor muito, muito nítido de melaço e limão siciliano.
muito perfumado, muito encorpado. Café fantástico. Essa foi minha maior nota. Certo? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Se você não tem pergunta, nós já vamos encerrando a aula por aqui. Eu estava previsto com esse material de falar apenas uma aula, mas nós fomos estendendo e abrindo um pouco mais a discussão. Eu espero que essas 3 aulas que nós tivemos sobre a contextualização da metodologia internacional, ela tenha esclarecido, né, esclarecido para vocês o início dessa história, o porquê isso tudo aconteceu, né, de uma maneira a padronizar a linguagem no mundo, né, porque é mais fácil traduzir, é mais fácil quantificar, é mais fácil qualificar esses laudos, né, com essas informações. E é mais fácil se comunicar do que colocar informações que são difíceis de ter comparativos, com poucos detalhes. Né? E cada vez mais essa metodologia apresentada pela SCA, ela está chegando, né, mais próximo do produtor. E quanto mais chegar, melhor. Mais esclarecido o sistema todo vai ser. Né? Porque ela traz, naturalmente, essa metodologia, ela traz padrão e esclarecimento. É muito interessante. Né? E vocês vão ver, a partir das próximas aulas, como que ela funciona. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. E amanhã mesmo essa aula já está disponível na plataforma, tá bom? Muito obrigado, vocês estão liberados. Boa semana.